Bem-vindo a todos. Meu nome é Vinícius Guimarães Corrade Reis, sou auditor fiscal da Receita Federal e nessa apresentação vamos continuar tratando do evento 2501, que tem finalidade estritamente tributária. Na primeira parte, eu tratei dos aspectos mais conceituais do evento e nessa segunda vou continuar detalhando os cálculos dos tributos previsto para esse evento, que iniciamos na primeira parte, e, posteriormente, vou trazer alguns aspectos práticos da DCT, da DCTF e do DARF. Compartilhar aqui os slides. Bom, então vamos lá. Quando eu vou calcular os tributos a serem informados nesse evento, eu tenho que estar atento à classificação tributária e ao enquadramento do empregador no momento em que aquele tributo era devido. Por exemplo, nesse caso da CPRB. Quando o empregador, empresa ou equiparado tiver optado pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta no período de referência, não haverá o recolhimento da contribuição patronal no evento 2501, porque a contribuição patronal já foi apurada na época com base na receita bruta. E, portanto, não deve ser informado o valor nem o código de receita patronal nas competências em que o empregador estava nessa condição. Por outro lado, as bases de cálculo da remuneração definida no processo trabalhista devem sim ser informadas em sua totalidade, uma vez que haverá o desconto da contribuição do trabalhador segurado. O que foi substituído, foi desonerado, foi só a patronal, contribuição patronal. Então, fica assim, se o empregador reclamado tiver em uma situação em que tem desoneração total da folha, não há contribuição patronal a ser informada, mas haverá necessidade de informar as contribuições para o GILRAT e a contribuição devida a terceiros. Por outro lado, se o empregador ou reclamado tiver em uma situação em que tem desoneração parcial, haverá contribuição patronal proporcional à receita da atividade não substituída na forma prevista no artigo 9º da INRFB 2053 de 2021. E haverá necessidade de informar a contribuição para o GILRAT e a contribuição devida a terceiros. Conforme demonstrado aqui para esse caso da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, os cálculos dos tributos no evento 2501 devem ser feitos considerando todos os parâmetros conhecidos no mês em que as verbas seriam devidas, que é o mês da prestação de serviço. Então, por exemplo, se o empregador optou pelo Simples Nacional, isso vai impactar no cálculo da contribuição patronal. Se optou pela desoneração da folha, CPRB, influencia no cálculo. Atividade rural, estabelecimento preponderante, lotação tributária. Se aquele trabalhador tem múltiplos vínculos, se ele atingiu o limite máximo do salário de contribuição, e etc. Então, todos esses parâmetros específicos daquele mês têm que ser levados em consideração no cálculo dos tributos que estão sendo informados no 2501. Bom, eu vou resumir na sequência algumas dessas situações específicas para o cálculo dos tributos. Mas o Manual de Orientação do E-Social, o MOS, ele contém todas essas informações e orientações que estão sendo divulgadas nesse vídeo, inclusive detalhadas, né, com procedimentos específicos e exemplos. Vamos ver, então, essas situações. No caso de empregadores optantes pelo Simples Nacional no mês da prestação do serviço,
temos três situações diferentes a depender da atividade exercida pelo trabalhador. Se a atividade exercida pertencer aos anexos do Simples Nacional diferentes das atividades do anexo 4, ou seja, não pode ser as atividades do anexo 4, então não há nenhuma contribuição patronal, ou seja, não haverá contribuição patronal previdenciária, nem a GILRAT e nem a de terceiros. Agora, se a atividade exercida pertencer ao anexo 4 do Simples Nacional, então haverá contribuição patronal previdenciária e também a GILRAT, mas não haverá contribuição para outras entidades e fundos devidas a terceiros. E, por fim, se as atividades exercidas pertencerem tanto ao anexo 4 quanto aos outros anexos do Simples Nacional, então haverá contribuição patronal proporcional à receita da atividade não substituída. E não há contribuição para outras entidades e fundo devido a terceiros. Vamos a outra situação. No caso do empregador com classificação tributária de produtor rural ou agroindústria, é necessário identificar se ele optou pela substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita da comercialização da produção rural. Em caso positivo, não há contribuição previdenciária patronal previdenciária, nem a GILRAT, embora exista a contribuição para outras entidades e fundos, a de terceiros. Se o empregador reclamado for associação desportiva que mantém clube de futebol profissional, no mês da prestação do serviço do trabalhador lá, e então não há contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração dos segurados empregados, mas há contribuição para outras entidades e fundos devido a terceiros. E ainda, se a empregadora reclamada for entidade beneficente de assistência social isenta de contribuições para a Seguridade Social, na época da prestação do serviço, então não há nenhuma contribuição patronal. Não tem a contribuição previdenciária patronal, não tem a GILRAT, nem a devida a terceiros. E aí, repito aqui que o Manual de Orientação de Social contém todas essas informações e orientações que estão sendo divulgadas no vídeo, né? Inclusive com detalhamento dos procedimentos e exemplos. Então, em princípio, um processo trabalhista, se for devidos tributos, deve ser enviado pelo menos um evento S2501 para cada processo, né? Independente, para cada pagamento do processo, independente do número de trabalhadores incluídos nesse processo como parte. Entretanto, se a decisão judicial ou acordo autorizar o pagamento do valor devido em parcelas, para cada parcela quitada é transmitido um 2501, a fim de registrar as competências e os respectivos tributos, bases de cálculos e valores que estão sendo quitados em cada parcela. Então, com o envio de cada 2501 contendo essas informações todas, é gerado e transmitido automaticamente uma DCTF Web específica de processo trabalhista. Essa DCTF Web, Declaração de Créditos e Tributos Federais, ela representa a confissão de dívida referente a esses tributos que foram calculados pelo próprio empregador e, junto com essa DCTF Web, é gerado um DARF numerado para o pagamento específico desses tributos declarados no 2501. Nesse slide, temos um exemplo de DARF numerado gerado. E aí pode-se ver que nele contém o número do processo, os códigos de receita, né, com os respectivos meses de prestação do serviço. Nesse outro slide, tem um trecho da tabela número 29 do layout do E-Social, e ela contém todos os códigos de receita do processo trabalhista, a descrição do código
e a alíquota correspondente. É bom ali estar para consulta também dos códigos que são possíveis de declaração no 2501. Isso aqui é mais para esclarecimentos. Nos casos em que os recolhimentos dos tributos for efetuado pela Justiça do Trabalho, deve ser enviado o evento apenas, o evento S2500. E não deve ser enviado o evento 2501, pois nesse caso não há DCTF Web. E neste caso, o recolhimento é feito por meio de um DARF comum com o código 6092 de uso exclusivo da Justiça do Trabalho. Então, o que o empregador pode ter feito antes é um pagamento diretamente à Justiça. E aí, finalizando, vamos a algumas observações gerais. Da mesma forma que nos demais eventos do E-Social, as bases de cálculo de contribuição previdenciária e de imposto de renda, elas devem ser informadas com seus valores originais. E o valor original é o valor sem juros, sem ajustes, sem qualquer atualização ou multa, ou seja, é o valor que era devido na época ou na competência da prestação do serviço. E um diferencial do evento 2501 em relação aos outros eventos periódicos de social é que os valores devidos para a Previdência, bem como os valores retidos de IR, devem ser calculados pelo declarante e informados nos grupos InfoCR Contrib e InfoCR IRRF do layout de social. Bom, e já que a responsabilidade pelos cálculos é do empregador declarante do evento 2501, é importante reforçar que os cálculos dos tributos no evento 2501 devem ser feitos considerando todos os parâmetros conhecidos no mês em que as verbas seriam devidas, que é o mês de prestação do serviço, tais como eu já frisei na primeira parte, se houve opção pelo Simples Nacional, se tem exoneração da folha, se é atividade rural, qual o estabelecimento, a lotação tributária, se o trabalhador declarou que tinha múltiplos vínculos e se ultrapassou o limite do salário de contribuição, dentre outros parâmetros. Lembrando que os valores devidos para a Previdência, eles respeitam o regime de competência, no caso das contribuições previdenciárias, por isso são informados mês a mês em razão dos períodos dos meses de referência, e os valores de imposto de renda retido na fonte respeitam o regime de caixa, por isso é um valor por trabalhador por pagamento. Bom, agradeço a atenção de todos. Essa foi a apresentação do evento S2501 e, na sequência, temos também uma apresentação dos eventos S3500 e S5501. Obrigado pela atenção.